santo, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é o nosso Deus e Ele está nesse lugar essa noite. Aleluia, Jesus. Louvado é o Senhor, Deus. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia essa noite em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Aleluia, Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Vamos ler? Diz assim: novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Versículo 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Feche teus olhos só mais uma vez. Diga assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, fala comigo essa noite. Em nome de Jesus, diga amém para Jesus. Senta aplaudindo o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu tenho uma palavra dessa noite, baseada aqui em Marcos capítulo 4, que é uma parábola que o nosso Senhor, Ele contou. E essa parábola tem alguns ensinamentos poderosos para nossas vidas, essa é a verdade. Até mesmo nós entendemos que nada que Jesus Ele falou, ou aquilo que está escrito, seja de pouco valor. Tudo na Bíblia tem um ensinamento para nossas vidas. Eu costumo dizer que a vírgula, o ponto final, que existe na Bíblia Sagrada, existe um ensinamento para a nossa vida. Quanto mais uma história dessa, que é uma parábola. Algumas pessoas podem perguntar: pastor, mas o que é mesmo parábola, pastor? A parábola seria algo que Jesus ele usou para facilitar o aprendizado daqueles que estavam ouvindo ele. Ele queria transmitir uma verdade, e como Jesus, uma hora lidava com pessoas simples, outra hora lidava com doutores, Jesus ele sabia se comportar em cada lugar, tá bom? Se tu vê Jesus, quando ele estava com as pessoas simples, ele falava para as pessoas simples entenderem. Quando ele estava também com pessoas lá, com a instrução maior, ele também falava para do nível daquelas pessoas, para que elas pudessem entender. O que Jesus queria é que as pessoas entendessem. Então, por isso que ele usou muita parábola. Ele pegava algo que era corriqueiro, algo que acontecia na época, e ele pegava aquilo e trazia aquilo como ilustração, para trazer uma verdade daquilo que ele queria ensinar naquele momento. Por exemplo, nós estamos diante aqui de uma parábola, o nome dela é parábola do semeador. Jesus ele quis ensinar algumas verdades, e ele contou
algo que era corriqueiro na época, que era o quê, pastor? A plantação, a agricultura, aquilo que acontecia na época. Uma pessoa, ela pegava um saco de sementes, colocava no seu ombro e agora saía pela sua terra jogando essas sementes, semeando elas. Essa era a forma de plantação da época. Não era igual hoje. Hoje, se alguém aqui fosse informar mais, sabe que existe tecnologia para se semear hoje. Existem máquinas que jogam sementes na terra. Hoje existe agrotóxico. Existe aí coisas que fazem a terra ficar com mais proteínas. Mas naquela época de Jesus, eu quero que você entenda isso. A imagem que Jesus está usando é de uma pessoa que coloca um saco nos seus ombros, nas costas, e ele sai pelo seu campo, pegando de punhados sementes e jogando sobre a terra. Nessa parábola do semeador, nós vamos nos deparar com pelo menos 4 verdades que Jesus ele quis ensinar, e ele usou uma ilustração, usou parábola, usou algo para se aproximar com aquilo que ele queria ensinar. Por exemplo, nós temos nessa parábola do semeador um personagem chamado semeador. Nós temos nessa parábola do semeador a semente. E nós temos também, pelo menos aqui nessa parábola do semeador, 4 tipos de solo. O primeiro solo é na beira do caminho. O segundo solo entre as pedras. O terceiro solo entre os espinhos. E o último e quarto solo é o solo da terra boa. Então Jesus usou pelo menos ele querendo ensinar pelo menos algumas verdades, ele usou pelo menos essas 6 ilustrações. O semeador, a semente, 4 tipos de solo. Solo na beira do caminho, solo entre as pedras, solo entre os espinhos e solo que era a terra boa. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, então o que Jesus ele queria transmitir usando essa figura aí, de semeador, semente? Primeiro, entenda, quem é o semeador aqui nessa parábola? Jesus. Ele é o semeador. Mas também o semeador é todo aquele que lança a palavra de Deus para alguém. Por exemplo, nós podemos entender que você que está sentado aí, você é um semeador. Então o semeador aqui é Jesus, mas também é todo aquele que lança a palavra. Aí alguém pergunta assim, pastor, e quem é agora a semente que esse semeador ele tem lançado? A semente é a palavra. A semente aqui é a palavra. Aí alguém pode perguntar aqui, pastor, e agora esses 4 tipos de solo? O que Jesus, liga esse ventilador. O que Jesus ele queria dizer com esses 4 tipos de solo? Os 4 tipos de solo simboliza 4 tipos de corações. E esses 4 tipos de corações recebem a mesma semente. Quem é a semente? É Jesus a semente? Quem é a semente? Esses 4 tipos de solo, que são 4 tipos de coração, eles recebem a mesma, entenda isso, recebem a mesma semente, que é a palavra, mas eles se comportam de uma forma diferente. A palavra é lançada para os 4, a mesma palavra e a mesma semente. Mas a forma que cada um recebe aquela palavra é diferente um do outro. Então aqui nós podemos entender algo essa noite. Pastor, então Jesus, ele estava ensinando na parábola do semeador
que o semeador semeia a palavra, que pode ser essa mesma palavra que você está ouvindo aqui. Hoje é dia 29. Há 29 dias, está subindo pregadores aqui nesse altar e tem pregado a palavra. Eles têm feito o papel do semeador. Eles têm lançado a palavra. A palavra é a semente. E vocês que estão ouvindo aí, sabe o que vocês são? Os tipos de solo. Mas nós sabemos e entendemos que nem todo mundo aqui que está sentado, vai receber a palavra da mesma forma. Mas aqui pode acontecer das pessoas receberem a mesma palavra, mas tratarem ela de uma forma diferente. Em outras palavras, a palavra ela pode produzir uma mudança na tua vida, ou ela pode produzir nada. A palavra ela pode fazer com que você prospere, ou a palavra não pode surtir efeito nenhum. Eu entendi um tempo na minha vida que é possível prosperar pela palavra. Pastor, é possível prosperar pela palavra? Nós estamos diante de uma parábola que dá sim para nós entendermos isso. Por exemplo, pastor, se você quiser ficar com a tua Bíblia aberta, eu só quero te mostrar essa noite que Jesus contou essa parábola que nós lemos, e ele também falou o significado dela. Por exemplo, eu quero aqui frisar mais nos tipos de solo. E a Bíblia ela está falando, ela está respondendo o que cada tipo de solo significa. Por exemplo, o primeiro tipo de solo está no versículo 3, que diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. É o primeiro tipo de solo, à beira do caminho. Pastor, Jesus, ele explicou o que significa o solo à beira do caminho? Versículo 15. É a explicação que Jesus deu sobre esse solo que está à beira do caminho. Jesus disse assim: algumas pessoas são como a semente que caiu à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra que nelas foi semeada. Entenda algo aqui. Essas aves, pela Bíblia Sagrada, que vêm e comem a semente que foi lançada, mas caiu na beira do caminho, essas aves simbolizam o próprio Satanás. Essas aves simbolizam demônios. E a Bíblia está dizendo aqui que tem pessoas que elas ouvem a palavra, essa é a terra na beira do caminho, elas ouvem a palavra, mas elas deixam com que Satanás, o inimigo, venha e roube a palavra que foi semeada na vida delas. Aí eu te pergunto essa noite, alguém que foi roubado aquilo que foi semeado em sua vida, vai prosperar? Não vai prosperar, por quê? Porque perdeu. Eu costumo dizer, e eu entendo dessa forma, que um culto como esse é uma guerra espiritual. Aqueles que não entendem que estão numa guerra espiritual quando estão num culto como esse, não conseguem fazer o seu trabalho 100%. Qual é o meu trabalho, pastor, aqui? Entregar a tua vida, adorar a Deus, cultuar, prestar um culto ao Senhor. Mas se você não entender que aqui é um campo de batalha, e alguém pode perguntar assim: pastor, quando o senhor fala campo de batalha, o senhor está querendo dizer o quê? Que está tendo luta aqui dentro dessa igreja? Que existe uma batalha aqui dentro dessa igreja? Se eu te dissesse que sim, se eu te dissesse que existe uma briga espiritual aqui dentro dessa igreja, uma briga que os teus olhos não estão vendo. Por quê? Porque está acontecendo no campo espiritual. Algumas pessoas até se escandalizam quando eu falo que dentro de uma igreja, o diabo também, ele entra dentro delas.
E eu não vou falar que essa igreja aqui é a igreja, né, que o diabo não consegue entrar, até mesmo porque o diabo é espírito. Se nós fechássemos todas as portas, o diabo não precisa de porta para entrar em algum lugar, ele é espírito. Então essa igreja aqui, o diabo pode sim, ele entra num culto como esse. Aí alguém pergunta, pastor, ele entra para quê? Para adorar a Deus? Negativo. O diabo não entra aqui para adorar a Deus. Os demônios não entram aqui para adorar a Deus. Mas a principal função de Satanás, dos demônios nesse lugar, sabe qual é? Roubar aquilo que Deus tem para te entregar em um culto como esse. Roubar a palavra que é para ser lançada sobre a tua vida, e ela vai trazer uma mudança, vai trazer uma prosperidade sobre a tua vida. Então, um dos papéis que o diabo, que os demônios, eles têm dentro de uma igreja é isso, é roubar aquilo que foi semeado. Então, quando o pastor dessa igreja chega nesse altar e fala assim, irmãos, na hora do culto, irmão, não vamos conversar, na hora do culto, não vamos ficar para lá e para cá, vamos tirar o tempo para nós buscarmos a Deus. Não é chatice de pastor, não. É um entendimento que nós sabemos que, e o diabo sabe disso, porque eu quero que você entenda algo sobre o diabo. O diabo, ele sabe mais de Bíblia do que qualquer pastor. O diabo, ele conhece de capa a capa a Bíblia Sagrada. Ele é crente, para aqueles que não sabem. Pastor, o diabo, ele é crente? A Bíblia fala que ele é crente, ele crê. A Bíblia chega a dizer que ele até estremece de medo. Ele sabe que tudo que está aqui é verdade. E pelo fato dele saber que é verdade, e um dos trabalhos dele é o quê? Lutar contra os filhos e os servos de Deus. Ele sabe que isso aqui pode transformar a vida. Então ele quer o quê? Que isso aqui não tenha poder sobre a tua vida. E ele sabe que a única forma que isso aqui terá poder sobre a tua vida é se você receber essa semente, receber essa palavra e não ficar só aqui no ouvido, mas deixar essa palavra descer para o coração. Porque quando ela desce para o teu coração, agora sim ela vai germinar. Mas se ela entrar por aqui e sair por aqui, o diabo roubou. E você não vai comer os frutos da palavra liberada sobre a tua vida. Eu quero que vocês entendam essa noite que é possível eu prosperar pelo poder da palavra num culto como esse. Por exemplo, eu tenho esse costume. Algumas vezes, quando alguém está no altar ministrando a palavra, e às vezes ele lança uma palavra de bênção, e eu entendi aquela palavra, eu tenho o costume de dizer, Deus, eu tomo posse disso. Às vezes eu falo baixinho, mas Deus, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. E entendo eu que essas simples coisas que eu faço, geram um resultado muito grande na minha vida. Por quê, pastor? Porque eu tomei posse da palavra que foi liberada. E quando eu tomo posse, eu acredito naquilo que foi liberado, eu tomo posse. Essa palavra, ela vai frutificar na minha vida. E lá fora, durante os outros dias que se seguem, eu vou comer do fruto da palavra que foi liberada em cima do altar. Mas por que eu tomei posse? Porque eu estava atento. Eu estava ouvindo ela. E quando eu ouvi e entendi, eu peguei para a minha vida. E se eu peguei para a minha vida, lá vai trazer resultados. E eu quero que você entenda isso essa noite. O diabo, ele sabe disso. Então esse é um lugar onde o diabo rouba a palavra que é lançada na vida de pessoas. Eu já conversei com pessoas que elas me relataram que falam, pastor, eu não sei o que é, mas quando eu estou dentro da igreja, me dá uma incomodação. Eu fico olhando para lá e para cá e eu sinto vontade de ir lá para fora, pastor. Outras já me relataram, nós falamos sobre isso no encontro com Deus também. Mas outras já me relataram, pastor, dá um sono, pastor. É o Senhor pegar no microfone para pregar, pastor, eu já quero uma cama para dormir. Infeliz. Mas sabe o que é isso? Sabe o que nós entendemos? É a batalha espiritual. O diabo,
ele tem as suas armas e as suas ferramentas. E tu acha que o diabo ele não cai aqui? Uma das coisas que o diabo ele usa como arma é algo que nós chamamos de seta. 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 E esse aqui alguns estudiosos de batalha espiritual falam sobre isso, que uma das coisas que o diabo ele fica jogando na mente das pessoas são setas. E as setas às vezes são pensamentos. O diabo ele não consegue saber o que tu está pensando, mas muitas das vezes o diabo consegue colocar um pensamento em você. E o diabo ele fica trabalhando nessa brincadeira dele. Rapaz, o cara ali está uma presa fácil. Quer ver? Vou jogar uma seta. Pã. Rapaz, tô doido para comer uma pizza e um x-tudo depois do culto, ó. E já era. Você só fica pensando nisso enquanto o pastor, a banda está cantando, pregando, e você não pensa em outra coisa a não ser naquilo que você vai fazer depois do culto. Uma seta. O diabo joga seta de mulher, de homem. O diabo joga preocupação com o dia de amanhã. Mas a intenção dele, sabe qual é? Fazer com que você seja o solo na beira do caminho. A palavra está sendo semeada sobre a tua vida. Você pode usufruir e colher dos frutos dela. Mas o diabo, sabendo disso, ele vai lutar com todas as forças dele para que essa palavra entre por aqui e saia por aqui. E eu quero que vocês entendam algo aqui essa noite. A decisão de receber da melhor forma possível a semente é do solo, que é você. E uma coisa que eu quero também que vocês entendam: o semeador, ele não vai se entristecer ou ficar pensativo, vai ficar depressivo porque a semente que ele lançou foi semeada. Eu quero que essa igreja entenda uma coisa. Sabe qual é o papel do semeador? Semear. É somente esse. E aí, pastor? E frutificar? Nascer? Não é mais com o semeador, não. Aqui nessa parábola ele só semeia. Quem agora tem que dar um jeito para que frutifique, para que colha dos frutos da semente, é o solo, que é os corações, que são as pessoas. Então não fique você pensando, que Jesus ele vai ficar triste porque você não está dando ouvido à palavra dele. Eu quero que nossa igreja entre no entendimento que Deus, ele nunca vai descer 1 milímetro do seu trono em majestade, santidade e poder, porque alguém rejeitou a palavra dele. Tu acha que Deus, ele vai se entristecer ou vai ficar pensativo porque alguém rejeitou a palavra dele? Se alguém rejeitou, o mais prejudicado sabe quem é? Aquele que rejeitou. Deus, ele sempre vai ser Deus. Eu sempre entendi uma frase, e essa frase é verdadeira, que diz que Deus sem eu, ele continua sendo Deus. Agora eu sem Deus, eu não sou nada. Alguns falam que é o verme do verme do verme, aí tu coloca aí 10 frases de verme e fala do carrapato. Nós não somos nada sem Deus, mas ele, sem nós, ele continua sendo Deus. Então, quero que nós possamos entender algo aqui nesse culto. Sabe quem precisa de Deus? Somos nós. Não é ele que precisa de nós. Algumas pessoas até com um pensamento errado, e eu já vi isso, eu já até ensino novamente essa igreja. Algumas pessoas acham e pensam que Deus ele precisa da nossa adoração. Quem disse que Deus ele precisa da nossa adoração? Quando alguém prega que Deus ele precisa da adoração da igreja, parece até que Deus ele tem um complexo de inferioridade. Quando alguém não o adora, ele se rebaixa. E não existe isso.
Porque até mesmo Deus, ele não precisa da nossa adoração. Se você for pensar em questão de adoração a Deus, existe uma classe que adora melhor do que eu e você a Deus. Pastor, qual é essa classe? Os anjos. Eles em santidade, eles são superiores a nós. E muito superiores a nós. E sabe o que eles fazem no céu? A Bíblia fala, existe um trecho na Bíblia que fala que os anjos estão diante do trono de Deus. E dia após dia os anjos olham para o trono e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E isso é algo contínuo no céu. O céu é um lugar de adoração a Deus. Então Deus, ele não é carente de adoração. Então Deus, ele não precisa da nossa adoração. Pastor, o que é a nossa adoração? É um privilégio que ele nos dá. É uma honra que ele nos concede. Ele dizendo, é igual a graça. É um favor imerecido. O ato de adorar a Deus é Deus ele dizendo assim: cara, tu nem merece me adorar. Tu é pecador, eu sou santo. Tu é cheio de defeitos, eu sou perfeito. Mas eu vou quebrar teu galho. Eu vou permitir você voltar o teu coração para mim e me adorar. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Ele está nos honrando, ele está nos dando o privilégio. Então sabe o que eu aconselho aqui essa noite? Pastor, eu quero prosperar pelo poder da palavra. Absorva toda e qualquer palavra que é liberada do altar, ainda mais quando é palavras de bênção, liberada sobre a tua vida. Aproveite e tome posse, absorva essas palavras, tá bom? Absorva. Ainda antes, um pouco tempo antes, nós tínhamos aqui pessoas que ficavam anotando a palavra. Cadê a menina? Tá gordinha agora, não estou mais vendo ela, mas nunca mais trouxe o caderno dela. Cadê? Que ficava ali do lado da Anne. Sei que ela veio no culto, só não estou vendo ela. Como é que é o nome dela, Anne? A Bruna. Traga o teu caderno de novo, Bruno. Onde tu tá, que eu não estou te vendo. Mas traga de novo o teu caderno. Mas ela ficava ali, ó, anotando a palavra de Deus. Ficava olhando, rapaz, Deus vai fazer algo muito poderoso na vida dessa criança. Por quê? Porque a palavra tem esse poder. Entendeu? Ainda mais quando o nosso pastor me ensinou algo nas pregações dele. Ele falava assim: irmãos, você tem que sair de um culto igual um boi. E alguém pode falar assim: igual um boi? Não, é porque o boi, quando ele se alimenta de algum alimento do capim, o boi se alimenta do capim, ele fica horas ali ruminando aquele capim. O boi, ele não come rápido, ele não dá uma bocada no capim e já joga para dentro. Ele dá uma bocada no capim e ele fica ruminando. E desde quando eu ouvi isso no meu pastor, eu saía do culto ruminando aquilo que o pastor pregava no altar. E por experiência minha, essa minha ruminação, essa minha reflexão depois do culto, fez com que eu alcançasse muitas bênçãos, fez com que portas fossem abertas, porque a palavra é dessa forma. Existe um texto na Bíblia que fala que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. E existe também uma referência na Bíblia que fala que se nós rejeitarmos o conhecimento também vai rejeitar nós. Então, em outras palavras, nós rejeitarmos algum ensinamento da palavra de Deus, por exemplo, só para entendimento, se nós estamos aqui falando sobre um dia de família, vamos parar um dia para falar sobre família. Algumas dezenas de pessoas saem da sua casa para aprender sobre família. O ato de você sair da sua casa e vir aqui aprender sobre família já é o suficiente para gerar bênçãos dentro da tua família e na tua casa. Mas, por exemplo, a outra dezena de pessoas que falaram assim: o quê? Família, o pastor vai falar hoje? Eu vou ficar na minha casa. Eu vou assistir a minha Netflix. Eu vou assistir ao meu filme. Sabe o que essa pessoa fez? Ela desonrou o conhecimento. Quando você desonra o conhecimento, você também colhe o oposto da bênção. E o oposto da bênção é o quê? Maldição. Aí a pessoa não entende por que a família às vezes está toda desgraçada. Por quê? Porque está rejeitando o ensinamento naquela área. E o diabo sabe que se uma pessoa tem conhecimento naquela área, a pessoa vai prosperar naquela área. Então, igreja,
que nós possamos não ser os solos na beira do caminho, que ouve a palavra, mas o diabo vem e rouba a palavra, e você sai daqui sem beira. Só mais um ensinamento, a questão da palavra. Eu quero que... Uma coisa que eu aprendi há algum tempo na minha vida. Não quer dizer que você vai sair daquela porta para fora e você vai lembrar de todas as palavras que o pastor ele disse no culto. Isso é quase impossível, tá bom? É quase impossível numa pregação alguém sair por aquela porta para fora e falar assim: rapaz, eu lembro tudo tintim por tintim. Não, algumas coisas você vai sair remoendo, você vai sair ali ruminando. Ainda mais algumas palavras remas. Alguém poderia perguntar: pastor, o que é a palavra rema? É aquela que foi liberada exatamente para a tua vida. Foi específico para você. Deus usou alguém e liberou aquela palavra para a tua vida. Se você tivesse ido num banheiro beber água ou levantado, você não tinha recebido aquela palavra. Porque foi naquele momento. Aí você, às vezes, sai lembrando daquela palavra. Mas não é errado sair de um culto não lembrando de toda a palavra. Não é errado. Por que, pastor, o senhor fala que não é errado? Primeiro, entenda algo. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. A Bíblia fala sobre isso. Que tudo aquilo que é espiritual, louvor, palavra, jejum, oração, é alimento para o nosso espírito. Uma coisa que todos nós fazemos aqui é se alimentar. Tenho certeza que você almoçou hoje. Tenho certeza. Porque isso o ser humano ele precisa se alimentar. Então, assim como você precisa alimentar a tua estrutura, a tua carne, você também precisa alimentar o teu espírito. Mas existe, por exemplo, um ensinamento. Se eu perguntasse para alguém aqui, o que você comeu no domingo passado de almoço? Não esse, no domingo passado. Alguns aqui não lembram. Se eu fosse aí voltar mais no tempo e dizer assim: mas o que tu comeu no dia 29 de janeiro de 2022? Piorou. Ninguém lembra. Se eu perguntasse de hoje, tem alguns que não lembram do que comeram hoje. Isso aí já é problema, tá bom? Mas eu quero que você entenda algo. Você nem lembra do que você comeu meses atrás. Mas o alimento que você comeu meses atrás foi o responsável em trazer proteínas, trazer nutrientes para o teu organismo, para o teu corpo, para que você tivesse saúde e permanecesse de pé. Você está de pé hoje, está andando, está saudável, sabe por quê? Porque você tem se alimentado. Mesmo aquelas alimentações que você nem se lembra, elas são responsáveis em te dar saúde hoje, tá bom? Então a tua estrutura hoje está de pé porque tu come. A mesma coisa é a vida espiritual. Nós permanecemos de pé porque nós somos alimentados pela palavra, alimentados pelos louvores, alimentados pela oração, pelo jejum. Eu nem lembro o que foi pregado ontem no culto, eu nem lembro o que foi pregado no dia 1º na campanha da Semedo, mas eu estava aqui e ouvi, é o suficiente para que você tenha proteína, nutriente, espiritualmente falando, para permanecer de pé na presença de Deus. Você não lembra, mas isso que está fazendo você permanecer de pé. É uma idazinha na vigília, é dobrando o joelho aqui, é lendo a palavra, é ouvindo a pregação. Eu gosto do mês de janeiro porque só aqueles que gostam de faltar mesmo, mas o mês de janeiro é um mês onde nós temos que, na verdade, é o mês onde a fé do ministério de adoração, ela sempre vai estar em alta. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos aqui 31 cultos, sabe fazendo o quê? Ouvindo a palavra de Deus. E se a Bíblia não está mentindo, que eu sei que ela não está mentindo, o povo do MACD no mês de janeiro, ele está cheio de fé. Por quê? Porque ele está ouvindo a palavra, está ouvindo o testemunho, está vindo para a igreja, está semeando. Então, cara, isso daqui vai fazer com que você permaneça de pé o ano todo.
Esses nutrientes que estão sendo liberados sobre a tua vida vai fazer com que você chegue no final do ano, uma coisa que eu já falei nessa igreja, e uma das sensações, vamos dizer assim, que eu mais gosto, é quando eu estou no culto da virada, no dia 31 de dezembro, na igreja sede. Quase 15 anos da minha vida, todo dia 31 eu estou na igreja sede, passando o culto da virada lá. Mas um dos sentimentos que vem no meu coração, lá no culto da virada, dia 31, sabe qual é? Pai, obrigado, porque eu estou de pé, Deus. Eu cheguei no final desse ano de pé, não é mérito meu não, tá bom? Porque mérito meu não tem nenhum. Isso aí é Deus. É os nutrientes que eu estou comendo, me alimentando, e isso faz com que dia 31 eu chegue lá e fale, Deus, obrigado. Eu estou de pé, Deus. Aí começa outro ano. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder, igreja. Então se você absorver, ela vai te honrar, e pode ter certeza, você vai prosperar. Mas olha só. A Bíblia também fala sobre outro tipo de solo. Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Uma semente que foi jogada nas pedras. Pastor Jesus, ele explicou o que é esse solo nas pedras? Explicou. Versículo 16. Outras pessoas são como uma semente lançada na terra, no terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Em outras palavras, vamos aqui. Jesus falou assim, olha, a terra, a semente que recebeu, a terra, entre as pedras, recebeu a semente. Aí Jesus explicou e falou assim, ela ouve a palavra, de imediato recebe com alegria. De imediato, recebeu com alegria, recebeu uma palavra, glória a Deus, eu recebo. Aí a Bíblia continua, todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Resumindo, o que é o terreno pedregoso? É o famoso fogo de palha que existe no meio da igreja. Pastor, existe o fogo de palha? O fogo de palha é aquele que você queima uma palha aqui e de repente dá um fogão, porque palha seca ainda, meu irmão, é fogo para metro. Mas é rapidinho o fogo. De repente, quando você está se animando para chamar a turma, para ficar no meio daquela fogueira, de repente o fogo começa a fazer assim, ó. O terreno entre as pedras é o famoso fogo de palha. Pastor, e existem pessoas que recebem a palavra, de imediato se alegram por ela, mas em pouco tempo, pastor, essas pessoas elas já desanimam. O verso da Bíblia fala assim, por causa de uma tribulação, por causa de algum acontecimento, a pessoa já desanimou na fé. Tu sabe por quê? Que tem 15 anos que eu estou servindo ao Senhor, e existem pessoas aqui que têm muito mais tempo que eu, mas sabe por que isso? É porque eu nunca deixei as tribulações, os problemas meus e da igreja interferirem na minha fé para com Deus. Eu nunca deixei com que algum problema que aconteça no meio da igreja fizesse com que eu largasse Jesus. Porque eu quero que a igreja entenda algo, largar Jesus não é de imediato. Algumas pessoas podem falar assim, pastor, eu conheço uma pessoa que ela estava no culto de domingo à noite, cheia do Espírito Santo, e na segunda estava desviado. Você conhece, mas não quer dizer que essa pessoa, ela desviou da noite para o dia. Sabe o que estava acontecendo na vida dessa pessoa?
ela já vinha desviando-se da fé. Ninguém, do nada, de imediato, larga Jesus. A pessoa vem largando Jesus. Vem largando. Então, essa terra pedregosa é mais ou menos esse tipo de pessoa. Ele se anima por um pouco de tempo. Um pouco de tempo, mas de repente a pessoa está desviada. Eu falei, meu Deus, que presepada é essa? Um dia desse estava aqui adorando a Deus. Mas a Bíblia, ela dá uma explicação aqui muito poderosa sobre o terreno pedregoso. Sabe o que a Bíblia está falando? Não tem raiz profunda. Não tem raiz profunda. Uma pessoa que não tem raiz profunda na fé, quando realmente vir o vento e a tribulação, não pode se esperar outra coisa da pessoa, a não ser ela largar Jesus e ir para os braços do cão. Pastor, o que seria uma pessoa não ter raiz profunda? É muito simples. Alguém que não tem raiz profunda é alguém que não procura se aprofundar em Deus. Alguém que não procura crescer em Deus. Se eu não procuro um crescimento em Deus, para que as minhas raízes se aprofundem, quando eu falo em crescimento, eu cito palavra, eu cito oração, eu cito jejum, eu cito oração, eu cito congregar na igreja. Porque existe aí uma coisa que o diabo inventou, e eu estou vendo que é o diabo. O diabo inventou agora uma nova forma de servir a Deus. E eu tenho ouvido isso na boca de muitas pessoas, até pessoas aí da alta sociedade. Mas sabe o que as pessoas estão falando? Que é possível servir a Deus sem frequentar uma igreja. Estão pregando isso aí nos YouTubes da vida. As pessoas falando o quê? Para mim ter Deus, eu conheço um monte de gente. Eu tenho um colega meu, de profissão. Cara, o cara trai a esposa, o cara é um pornográfico, o cara é um monte de coisa, mas quando fala de Deus, o cara fala assim, rapaz, tem um Deus no meu coração. Tem um Deus no meu coração, tudo que eu peço, Deus, Ele faz na minha vida. Eu sei, cara, tu vive pela misericórdia de Deus. Mas o que mais existe são pessoas com esse pensamento, que não precisam entregar sua vida totalmente para Deus para serem de Deus. O cara está na mesa do bar, bebendo. Tu chega lá e fala assim, irmão, se Jesus viesse hoje, qual lugar tu iria? Para o céu ou para o inferno? Alguns têm a audácia falando, eu ia para o céu, porque o meu coração é bom. A pessoa está na mesa do bar, mas se colocar aí a opção de céu e inferno, pessoas falam, eu vou para o céu. E nós sabemos que não é verdade. Hoje existe a nomenclatura se chama os desengrejados, e está crescendo no Brasil. Pessoas que preferem ficar em casa agora, ainda mais depois da pandemia, ficarem em casa e às vezes coloca lá um louvor, né? Ainda coloca lá uma pregação, e fazem o seu culto em casa e falam, não preciso ir para a igreja. Pastor, quem está com esse modismo, quem inventou? Satanás. O diabo. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela é bem clara quando ela diz lá no livro de Hebreus que todos, sem exceção, e quando ela fala todos, ela está se dirigindo desde a criança, bebezinho, até o mais ancião na igreja, está dizendo assim, todos devem congregar na congregação dos santos. O versículo continua dizendo assim, para que você possa entusiasmar, motivar uns aos outros na fé, até aquele grande dia, até que Jesus volte. Então, uma das coisas porque nós nos reunimos aqui, primeiro que é princípio bíblico, nós tínhamos que congregar. Mas a Bíblia também fala que nós tínhamos que ficar motivando uns aos outros, até aquele dia que Jesus ele vai voltar. É por isso que é errado alguém que possa falar assim, não pastor, não vou tanto, não quero tanto compromisso. Está errado, pela Bíblia Sagrada tu está indo para o abismo. Seria a mesma coisa de eu falar dessa forma. Eu faço parte do exército de Deus,
Sou soldado. Mas eu não vou bater meu ponto lá no quartel. Tu já pensou um soldado abrir a boca para falar que faz parte do exército, mas ele nunca vai bater o ponto lá no quartel? Isso é impossível. Alguém dizer que é soldado e não ir para o quartel. O quartel é a igreja. Então todo aquele que faz parte do exército de Deus entende que tem que estar nela. E uma coisa que eu aprendi um tempo na minha vida, sabe o que é? É que a igreja é aquilo que Deus mais ama na face da terra. Sabia disso? Esse ajuntamento de pessoas aqui, ó, que igreja é isso aqui, ó, ajuntamento de pessoas. Uma pessoa só não é igreja. Agora, a partir de 2 pessoas, já se forma uma igreja. Aí a Bíblia fala, se onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Deus, ele se faria presente. E quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos sim que o que ele mais ama na terra, sabe o que é? A igreja. É tanto que é ela que ele vai levar para ficar com ele uma eternidade lá no céu, não é outra coisa. Jesus não vai levar meu carro, não vai levar minha moto, não vai levar meus bens, não. Mas eu que sou a igreja, ele vai me levar para mim passar a eternidade do lado dele, tá bom? Aí eu fico me perguntando, como é que alguém pode pensar que a igreja não é importante? Se é o que Deus mais ama, então se é o que Deus mais ama, eu também tenho que amar esse lugar, eu tenho que amar essas pessoas. Por quê? Porque Deus ama. Eu tenho que amar o que Deus ama. Então, que nós, em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser esse terreno pedregoso que não tem raiz. Não possamos ser ele. Se não tiver raiz, as tribulações vão fazer você sair da presença de Deus. Pastor, qual é o conselho que o Senhor me dá? Cresça. Cresça. E é legal quando nós falamos em crescer na presença de Deus, não é crescer para cima, não, é crescer para baixo. Pastor, eu tenho que crescer para baixo? É igual aquela história que Jesus ele conta dos 2 construtores. Um faz a sua construção na areia, o outro faz entre as pedras. A Bíblia fala que quando o vento vem, a construção que foi construída na areia se acaba, ela cai. Foi construída na areia. Agora a construção que foi construída na pedra, o vento bateu, meu irmão, ficou intacta. Moveu 1 centímetro do lugar. Mas sabe o que a Bíblia fala nessa história? Uma coisa interessante, que o construtor que construiu a sua casa sobre a rocha, ainda antes dele construir a casa sobre a rocha, ele chegou lá e ele foi cavar. Aquilo que nós fizemos aqui para botar essas colunas aí, essas sapatas. Ele cavou, e cavar se cava para baixo, ninguém cava para cima. Cavou. Até o ponto de chegar na pedra. Quando chegou na pedra, ele falou, rapaz, aqui que é o lugar de eu levantar a minha construção. Mas o que simboliza, pastor, esse negócio de cavar? Cavar é fazer aquilo que ninguém vai ver você fazendo. Cavar uma sapata para depois você construir um alicerce é algo que ninguém vê, até mesmo porque olha para cá, alguém que não conhece, só os irmãos aqui que são pedreiros, basicamente quando eles olham aqui dentro, fala assim, rapaz, essas colunas aí, eu sei como que isso é feito, esse negócio aí não é só chegar e fazer um negocinho aí de maquiagem, não. O pedreiro sabe que antes dessa estrutura foi levantada, teve que se cavar uma sapata, que é um buraco, de mais ou menos 1 por 1, cavar, colocar uma estrutura de ferro lá embaixo, dá-lhe cimento, meu irmão, dá-lhe cimento, parece que nós estamos jogando cimento num caminhãozinho de brinquedo, caminhãozinho boiadeiro, e joga e não rende nada, e vai cimento. Depois, quando essa sapata está feita, aí nós vamos fazer o bonitinho, que é começar a levantar os tijolos. O reboco já é o bonitinho, mas ninguém está vendo. E é o que ninguém vê que faz com que esse negócio aqui fique de pé. Essa estrutura está de pé por algo que ninguém está vendo, está debaixo da terra, é uns ferros, uma sapata, é concreto jogado aí dentro, é coluna feita de ferro.
Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você tem que fazer coisa que ninguém vai ver você fazendo. Você não precisa mostrar que é um homem de oração, uma mulher de oração. Você não precisa mostrar que é alguém de palavra. Não, você tem que fazer isso para o teu crescimento. Você tem que fazer isso para ti, lá na tua casa, lá no teu quarto, lá no teu secreto. Você tem que ter um momento de buscar a Deus, e aquele momento vai ser o responsável com que a tua estrutura ela permaneça de pé todos os dias, tá bom? Então faça. Se você não fizer, você é a próxima vítima. Tem aquela novela? A próxima vítima? Se você não fizer, você vai ser a próxima vítima do inimigo, tá? Mas olha só agora aqui, a terceira. O versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Pastor, Jesus explicou o que é o solo entre os espinhos? Jesus explicou, versículo 18. Outra ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chega às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios das outras coisas sufocam a palavra, tornando-se infrutífera. Rapidinho. Um outro tipo de solo que Jesus falou é aquele solo entre os espinhos. Os espinhos vão nascer e vão sufocar a semente não vai germinar. Aí Jesus falou o que é o solo entre espinhos. Ele falou, é uma pessoa, ela ouve a palavra, mas quando chega às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra. Eles ouvem, estão aqui na igreja, mas vai chegar um tempo que as preocupações da vida, o verso da Bíblia fala assim sobre as riquezas da vida, vão tirar essa semente que foi lançada na sua vida. Em outras palavras, para ser bem direto, sabe quem é essa pessoa entre os espinhos? É aquela pessoa que ela vem para a igreja até Deus abençoar a vida dela. Depois que Deus abençoou a vida dela, ela vaza da igreja. As riquezas, a Bíblia está falando aqui. E isso é o que tem de mais comum no meio da igreja. Pessoas que buscaram, e pelo princípio que é verdadeiro, que a Bíblia fala, aquele que bate, a porta vai se abrir, aquele que procura, acha, é verdadeiro. Se você bater, Deus ele vai abrir a porta para você. Aí essa pessoa alcançou o favor de Deus, alcançou a bênção de Deus. Mas sabe o que essa pessoa fez com a bênção? Fez dela uma maldição. Ela usou a bênção de Deus e a bênção entrou no coração dela, e agora ela começou a usar a bênção para se afastar de Deus. Um exemplo bem prático. Você já ouviu, acho que não é o meu pastor contou aqui, mas nós tínhamos um irmão na igreja que andava de pé. Um certo dia, ainda nesse temporada de campanha da semeadura, esse irmão plantou uma moto, e nós sabíamos disso, porque ele falava. E essa história, depois eu compreendi também dessa forma, que Deus, em muitos casos, não em todos, mas Deus às vezes, ele decide às vezes, ainda antes de dar a bênção completa, Deus ele decide testar o nosso coração. Mesmo já sabendo, você pediu algo. Deus algumas vezes ele pode até querer testar o coração dando algo assim, que não é ainda aquilo que tu pediu. Mas se tu for fiel naquilo que ele te deu de mínimo, um dia ele vai te dar aquilo por completo. E esse irmão pediu uma moto. Veio na mão dele uma Brande. Algumas pessoas aqui que têm mais de 30 anos vão saber o que é uma Brande. Parece um Carapanã. Aquilo eu acho que não está nem dentro do gênero de moto. Aquilo não deve ser nem moto. Acho que é motor. Alguma coisa lá. Não é cinquentinha não, é inferior a cinquentinha, para você saber como é que era baixo. Mas deu uma Brande para ele. E por incrível que pareça, esse irmão, com algumas semanas depois, não aparecia mais no culto. Agora ele pegava a brandezinha dele e ia atrás de menina.
E atrás de mulher, com a brandezinha dele. Sabe o que eu estava entendendo? O Pai Deus, ele ia dar uma moto para esse camarada, mas esse bicho pegou a brande. Isso aí que nem moto é, e já corrompeu o coração com esse negócio aí, já desviou da presença de Deus, meu irmão. Não vai alcançar coisa grande, não. Isso aqui é o entre espinhos. Deixou que coisas sufocassem. Conselho também aqui, pastoral. Já ouvi isso aqui, já é dezenas. Mas já chegou muitas pessoas na igreja com portas fechadas na sua vida de emprego. Fechadas. E Deus, ele é tão bom que na igreja, Deus, ele costuma restaurar casamento, Deus faz o feio ficar bonito, e Deus também abre porta de emprego. Deus é bom. E essa camarada, com algumas semanas que estava na igreja, na verdade, eu conheço essa história. Aconteceu aqui. Acabar de vir do encontro com Deus, no fogo, na glória. Algumas semanas depois, Deus abriu uma porta de emprego, lembro até hoje, lá na usina. Pastor, Deus abriu uma porta, glória a Deus, nosso papel é esse, é glorificar a Deus pela porta que foi aberta. Mas essa porta que foi aberta para ele, fez com que uma pessoa que vinha toda quinta e todo domingo, e estava também nas células, fez com que essa pessoa parasse de vir nas quintas, e começasse só a vir no domingo. Depois, ele parou de vir até no domingo, e já era, nunca mais ouvi falar dele. Mas não é só esse, são esses vários. Que Deus abriu uma porta e essa porta foi responsável em afastar essa pessoa da presença de Deus. Existe algo que é verdadeiro e eu ouvi já da boca de pelo menos umas 2 ou 3 pessoas nessa igreja aqui. Que rejeitaram um emprego. Às vezes até ganhando bem. Mas pelo fato que esse emprego ia tirar ele das programações da igreja, e um caso específico aqui era um emprego para viajar, sabe o que essa pessoa decidiu? Rejeitar. Precisando, mas decidiu rejeitar. Sabendo, sabe de quê? Sabendo que aquele emprego poderia se tornar um esfriamento espiritual na vida dele. Aquele emprego poderia se tornar uma maldição, porque o que vale eu ter o emprego e não ter mais a presença de Deus? Tem algumas pessoas aqui que eu conheço, não vou falar nome, mas que já tomaram essa decisão. Estava hoje ali no pastor Emes, e a pastora chegou e falou assim: hoje é o último domingo que nós abre aqui. Aí ela começou a falar: sabe por que nós não vamos mais abrir nos domingos? Porque tem me atrapalhado muito em fazer as coisas na igreja. E ela falou, é uma decisão muito séria, porque o domingo é o dia que ela mais fatura. E ela falou isso. Mas eu vou decidir abrir mão do domingo para mim fazer as coisas da igreja. E eu vou trabalhar segunda, sábado, domingo eu fecho. Eu saí daquele lugar pensando, pensativo. Mas na certeza que Deus, Ele é poderoso para fazer com que o lucro que entrava domingo entre de segunda a sábado. Deus é poderoso para fazer isso. Deus viu a motivação do coração da mulher, do homem lá, do pastor. Não vou mais porque vou fazer as coisas de Deus no domingo. Então, se tu tiver esse pensamento, Deus ele sempre vai te honrar. Mas existem pessoas que é essa terra aqui entre os espinhos, que infelizmente as riquezas, as preocupações, faz com que essas pessoas não recebam mais a palavra. Então, sempre quando tiver entre uma decisão e outra, mas Deus tiver, se você tem que decidir entre uma coisa e Deus, sabe qual é o conselho que eu te dou? Decida sempre Deus. Qualquer coisa. Entre uma coisa e Deus, decida sobre Deus. Deus ele vai te honrar lá na frente, tá bom? Pode ter certeza disso, tá? E a última, para concluir, isso daqui, essa é a terra que produz prosperidade. Que é o versículo 8, diz assim: outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu uma boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. Pastor, Jesus explicou o que é a terra boa? Jesus explicou o que é a terra boa, que é o versículo de número 20, que diz assim:
Outras pessoas são como uma semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e a 100 por 1. Esse 30, 60, 100 por 1 é prosperidade, tá bom? Na vida das pessoas. Aí a Bíblia está dizendo assim, olha, ela ouviu a palavra, ela aceitou a palavra. Quando eu falei agora, se você rejeitar ela, ela também vai te rejeitar. Agora, se você aceitar ela, ela vai produzir isso aqui da parábola. Aí ela produz fruto. Aí a Bíblia fala que o fruto vai crescendo. 30, 60 e a 100 por 1 é a prosperidade. Deus, ele não vai derramar de imediato um caminhão de bênção na tua vida, não. Não, você vai sendo abençoado, tá bom? Você vai crescendo, você vai alcançando. Nada começa grande, começa pequeno, mas Deus está também nas coisas pequenas. Assim como Deus está nas coisas grandes, Deus também está nas coisas pequenas, porque o pequeno é o início. Ele vai iniciando, vai a 30, vai a 60. Depois chegou no 100, meu irmão, aí já é a bênção transbordante, tá bom? Essa é o poder da parábola do semeador. E a palavra, ela tem esse poder de prosperar a nossa vida, tá bom? É você ouvir e aceitar ela sobre a sua vida, e a Bíblia está dizendo, Jesus explicou, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Fica de pé em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus.